Fala, pequeno investidor, futuro milionário ou milionária. Irei iniciar um novo quadro, será uma releitura dos fundos imobiliários e já vou deixando de antemão que vocês vão escolher os fundos imobiliários que eu irei comentar aqui toda semana. Pretendo trazer toda segunda-feira um novo vídeo sobre algum fundo imobiliário, tá bom? Basta deixar aqui no comentário o FII que você quer ver no próximo vídeo. Então, irei fazer toda a leitura, irei gravar, irei publicar aqui para vocês, tá bom? Os que tiverem mais votações ou que tiver a maior quantidade de comentários, será o do próximo mês. Hoje vamos iniciar com o RECT 11, um fundo imobiliário que particularmente eu possuo em carteira. Nós vamos entender que terá um pequeno risco de talvez não recebermos um valor de dividendo de proventos aí em alguns meses, mas calma lá que nós já vamos entender passo a passo, tá bom? Vamos aqui para a tela do meu computador. Atualmente, o fundo imobiliário, nesse último mês, estamos tendo uma queda de 0,36%. É uma queda considerável, porém está bem menos do que os fundos de papéis. Como nós sabemos, o fundo de papel ele está lastreado a IPCA, IGPM, e como eles estão tendo uma queda, então eles vão ter que começar a ter um rendimento um pouco menor, com isso trazendo uma desvalorização das suas cotas. Eu estou utilizando aqui o site do Fundos Explorer, um site que eu utilizo para ver fundos imobiliários. Eu gosto de usar o Status Invest porque ele possui uma gama muito diversificada de ativos. Lá eu consigo ver ações, fundos imobiliários, ETFs, investimento no exterior, BDR. Já o Fundos Explorer é apenas para fundos imobiliários. Porém, no meu ponto de vista, para fundo imobiliário é o melhor. Porque ele foca só nisso, então ele traz muita opção para quem está utilizando e melhor, né? A ferramenta é grátis, não estou ganhando nada para falar deles. Nós podemos aqui ver algumas coisas do RECT 11. Eu não vou me aprofundar aqui no site, tá? Eu vou abrir o relatório para nós vermos. Eu vou descer lá para baixo, ó. Aqui tem tudo do fundo imobiliário também. Bem resumidamente, né? Com desenhozinho, com ilustrações. E eu quero vir aqui, ó, nessa parte de informações. Eu peguei essa última aqui e já deixei aberto aqui para adiantar o nosso lado. Esse aqui é o resumo, né, do RECT 11, que ele anunciou em março. E vamos ler esse relatório mensal. E o administrador é o RECT, né, Gestões e Recursos. O RECT, a equipe RECT tem dado umas pecadas em algumas coisas, principalmente no fundo imobiliário HELG 11. Nós já vamos comentar um pouquinho sobre ele também aqui. Mas vamos focar aqui no RECT 11. Aqui nós conseguimos ver que ele tem um acumulado, pagou no último rendimento aqui de 54 centavos por cota, um dividend yield mensal de 1,8, correspondente a praticamente 13% ao ano. Quem tem um pouco mais de tempo de mercado sabe que um fundo imobiliário de tijolo pagando mais de 1% ao mês, tem coisa aí, vamos continuar lendo. Aqui ao lado nós temos aqui algumas taxas, né, que são pagas. A taxa de administração aqui é de 0,17% ao ano. E aqui está escrito consultoria, mas é a taxa de custódia normal que todo fundo imobiliário cobra, administração, de 1% ao ano. Taxa de performance não há. Isso é um ponto positivo, porque praticamente todo fundo imobiliário hoje em dia quer ter taxa de performance. Aqui nós temos também um resumo, né, de quanto ele pagou desde o seu IPO, né, tendo um rendimento de dividendos de 30%, sendo que, considerando a cota R$100, a cota não está R$100, né, galera? Se botar ali que teve 30% de valorização para o cotista desde o seu IPO, só se for só em rendimentos mesmo, porque em valorização de patrimônio, gente, caiu 50%, não tem como ter valorizando 30% se caiu 50%, entendeu? Algumas coisinhas tem que ficar sempre alerta aqui ao ler um prospecto. O resultado acumulativo, nós temos aqui 21 centavos por cota, quase 22 centavos por cota. O que é isso, Diego? Esse é um rendimento que todo mês o gestor costuma tirar ali dos seus proventos e guardar em caixa. Para em momentos oportunos ou quando começar a ter uma queda no rendimento ou uma oportunidade, ele utilizar. E ele vem utilizando esse caixa tem um tempinho já. Nós já vamos ver um pouco mais para baixo.
Aqui está o resumo do RECT 11, né? 96% do RECT 11 está em imóveis físicos mesmo. Temos a participação de 0,8 e uma de 0,3 em renda fixa e CRI, e outros 2,6% em outros, que não equivale praticamente nada, né? Aqui nós temos um pouco mais de relevância sobre o que esse fundo imobiliário está investido. Nós temos aqui a distribuição acumulada do RECT 11, né, de 30,52%, contra o CDI de 25%, quando o CDI após imposto de renda de 21%. Só vale lembrar que o RECT 11 não rendeu 30% desde seu IPO, porque as cotas se desvalorizaram. Isso aqui é uma conta que eles estão fazendo perante ao rendimento investido, o dividendo provento, que caiu na sua conta todos os meses. E considerando a cota a R$100. Então, se eles fizessem uma conta mais correta, eles iriam colocar até um valor maior pago de porcentagem de dividendo, porque a cota não está 100, está 50. Então, esse dividendo aqui estaria mais elevado, porém, tinha que colocar o valor total. O acionista que colocou lá, o cotista, né, que colocou R$100 na cota no início, quanto que ele teria agora, considerando todos os proventos mais a desvalorização da cota. É meio que tentar tapar o sol com a peneira. Vamos continuar descendo aqui. Distribuição no ano, essa parte aqui a gente pode deixar um pouco mais de lado aqui. A gente pode dar uma olhadinha aqui no provento pago, né? Que em abril de 2022 era de 50 centavos por cota mensal, e em janeiro começou a pagar 54 centavos, sendo que a média dos últimos 12 meses foi de 51 centavos, considerando que alguns meses pagaram-se um pouco mais. Aqui embaixo tem alguns imóveis, né, que esse fundo imobiliário tem, alguns não, né, todos eles, e nós podemos considerar aqui uma coisa interessante, um ponto positivo para o RECT 11, é que todos os ativos dele são, no mínimo, classe A1. Aí tem a classe A2 e a classe A3, né, que eles chamam de Double A e Triple A. Eu não sei falar inglês muito bem, não, mas os 3A se chamam Triple A, ou Double A, deve ser alguma coisa desse tipo, One Way, deve ser algo desse tipo assim. Mas os com 3A significa praticamente a categoria máxima de imóvel aqui no Brasil, né? Com 2As é praticamente o melhor, e com 1A é o bom, é top. Só que com 3A são os melhores. E nós vamos ver aqui que todos eles praticamente são de 1A para cima. Isso é interessante, porque tem fundo imobiliário aí de lajes corporativas que tem imóvel tipo B, tipo C, e isso traz um menor custo de aluguel por metro quadrado. Isso interfere sim no rendimento dos seus cotistas. Aqui nós também conseguimos visualizar os inquilinos dos imóveis. Nesse aqui do Bar da Tijuca, o primeiro aqui no Rio de Janeiro, que é um Double A, nós temos aqui a porcentagem de ocupação que ele está, de 92,3%, está praticamente 100% alocado. O valor de aquisição, o valor pago por metro quadrado e a captação dos inquilinos. E aqui tem quem são os inquilinos. Olha, a Telefônica Brasil, que é a Vivo. Aqui embaixo estão todos os seus imóveis, né? Tem esse Evolution aqui, Corporation, lá em Alphaville, em São Paulo, que é um AAA. É um imóvel bem bonito. Se você quiser saber que imóvel é esse, lá para baixo vai ter as fotos dele. Aqui tem um outro ativo que ele possui também, que é um CRI, que é um CDI mais 5%, que no meu ponto de vista, eu acho que eles poderiam usar isso aqui para amortizar a dívida de alavancagem, que nós já vamos ver. Aqui embaixo está a alocação do fundo, e aqui nós temos umas coisinhas já para começarmos a considerarmos. Primeiro que a correção dele aqui, feita dos contratos, a maior parte, 68%, está em cima do IGPM. O IGPM é mais volátil do que o IPCA. Tem anos que o IGPM fica absurdamente mais alto que o IPCA e tem anos que é o oposto. Eu, particularmente, não gosto muito desse índice, porém, ele é muito utilizado para imóveis. Tem anos aí que o reajuste é tão alto que o inquilino às vezes prefere até sair. E tem anos que fica tão baixo que fica abaixo da inflação. É muito complexo, eu particularmente não gosto. E temos aqui o IPCA de 32%. Eu gostaria que deixasse mais meio a meio, 50-50, para termos
um maior equilíbrio, né? Aí aqui nós vamos começando a ver algumas coisinhas aqui, olha. A taxa de vacância atualmente está em 11,1%, considerando um fundo de laje corporativa, é uma vacância pequena, porque nós sabemos muito bem o que aconteceu aqui no Brasil e no mundo inteiro. E nós temos aqui um RMG, para quem não sabe, é uma receita de aluguel mínima garantida, né? Uma receita mínima garantida de 12,4%. Essa receita mínima, uma hora ela irá acabar, tá? E com isso trará uma diminuição no valor pago por cota. Diego, vai ser de quanto? Nós não conseguimos saber exatamente de quanto será, porque pode calhar de quando acabar esse MRG, entrar um novo inquilino e cobrir essa diferença. Então a gente tem que esperar mesmo até que acabe para então vermos. Até porque ele tem 21 centavos por cota lá guardado para pagar, pode distribuir em 10 meses 2 centavos a mais na distribuição, ou ele pode fazer uma distribuição de 10 centavos por cota durante 2 meses, no caso pagaria 64 centavos nos 2 próximos meses. Eu, particularmente, tentaria utilizar para amortizar a parte da dívida, mas eu não sou o gestor do fundo, né? Aqui nós temos aqui que o 42% do imóvel é classe A1, 35% é classe A2 e 25% é o classe A3, né? O mais caro, os mais bonitos, os melhores localizados, todas essas questões aí. Aqui nós temos a porcentagem de cada um dentro do fundo. Tem aqui o da Barra da Tijuca, tem o Evolution Corporation. Vocês meio de falar inglês aí. E vamos descendo mais um pouquinho para nós começarmos a entender algumas coisinhas aqui. Aqui embaixo nós temos os contratos que irão vencer até 12 meses, né? Daqui a um ano, 5%. De 12 meses a 24 meses, 16%. Entre 24 e 36 meses, 24%. E acima de 36 meses, 55%. Isso é bom. Nós temos aí uma garantia, né, de praticamente 55% de todos os inquilinos vão ficar por mais de 36 meses. Isso é bom. Se eles saírem antes, com certeza terá multa que eles vão ter que pagar. Por mais que eles saiam, vão ter que pagar aqueles meses para frente e abrindo vaga para novos inquilinos. Vamos descendo mais um pouquinho. Aqui novamente ressalta que, né, o valor que eles têm que guardar de reserva de 21 centavos por cota. Eu não sei como que eles vão pretender distribuir isso, mas nós vamos ver aqui que eles já estão utilizando um pouquinho. Aqui embaixo é interessante que nós temos o lucro líquido de regime de caixa e o valor distribuído. São as últimas duas linhas que eu gosto de observar quando eu vou ler um prospecto de um fundo. Aqui embaixo tem o valor pago por cota. E agora nós vamos entender aqui, olha. O lucro líquido de março de 2023 foi de 4.861.015 e ele distribuiu 4,6. Então ele distribuiu menos do que ele arrecadou. Interessante, possivelmente ele fez um pequeno caixa. Mas nós podemos ver aqui que em fevereiro foi o oposto. Ele arrecadou 4,2 e pagou 4,6. Com certeza ele utilizou parte daquele caixa para manter o pagamento de 54 centavos por cota. E novamente aconteceu em janeiro. Ele só arrecadou 4,3 e pagou 4,6. Para ver que o pagamento está constante. Diego, mas se ele continuar fazendo isso, uma hora o caixa vai acabar. Correto. Só que nós podemos ver aqui que alguns meses ele fez caixa. Né? Esse dinheiro ele não surgiu do nada, ele fez caixa. Em dezembro ele recebeu 5,2 e pagou 4,2. Então praticamente aí um valor de margem bem interessante que ele guardou. Em novembro ele também guardou um pouco de caixa. Em outubro ele também guardou um pouco de caixa. Já tendo em mente que nos meses que ele recebeu mais aluguel, ele já guardou um pouco, não distribuiu 100%, já sabendo que lá na frente iria ter uma quedazinha, que é normal, o inquilino sai, outro faz reajuste, outro pede uma carênciazinha. E falando em carência, nós já vamos chegar na carência lá. Aqui embaixo está a projeção de receita de caixa dos imóveis, tá bom? Em milhões. Em abril de 2023, a projeção é de 5,9 milhões.
em maio também, junho também e julho de 6. Então, possivelmente, nós teremos um aumento no pagamento dos proventos aqui. Só que aqui, mais ou menos em dezembro, ele terá que começar a pagar algumas dívidas que ele fez para ter uma alavancagem. Diego, ele deixará de pagar completamente os proventos? Eu acredito que não, porque é um valor considerável, ela está mais para cima. Eu passei direto, desculpa aqui, ó. Passivos do fundo. Ele tem um CRI na barra de IPCA mais 8,5, IPCA está um absurdo, na mais 8,5, e tem um segundo aqui de IPCA mais 5. E também tem um terceiro aqui, esse aqui ele já está pagando, ele tem pago esse daqui, porém esses dois primeiros aqui está parado, ele não está pagando, está com carência. Ele está sendo, tendo umas colheres de chá de não precisar pagá-lo. Quando ele começar a pagar, possivelmente poderá cair de 15 a 10 centavos por cota, ou até mais. Vai depender de como ele irá pagar essa dívida. Se ele vai tentar pagar um pouco mais rápido, pagando um valor maior mensal, se ele vai tentar estender mais ainda, se ele vai tentar dobrar o prazo para pagamento, consequentemente também aumentará os juros. Então, é um fundo imobiliário que eu considero um fundo imobiliário de risco, tá? É um fundo imobiliário que eu considero ele ter em carteira, porém sabendo que ele é um fundo imobiliário que trará risco. Não vou aportar mais. Atualmente ele está representando praticamente 10% da minha carteira. Eu aproveitei essas quedas para fazer novos aportes, inclusive por causa do seu P sobre VP, que está na casa dos 0,6%. Isso traz um desconto muito grande perante os imóveis. Porém, não adianta o fundo imobiliário ter os melhores imóveis, mas ter a gestão muito ruim. Então isso acaba pecando e fazendo com que o fundo imobiliário não performe tão bem. Porém, eu acredito que o gestor vai conseguir dar uma amenizada nisso aqui. Acredito eu que ele irá emitir novas cotas, fazer uma subscrição para poder pagar parte dessa sua alavancagem, né, esse dinheiro que ele pegou emprestado para poder fazer aquisições. Vamos ver como que o andar da carruagem irá acontecer. Eu, se fosse o gestor, pegaria esse caixa que está sobrando ali, não iria distribuir mais, iria esperar essa dívida vir, ir pagando essa dívida aos poucos e pegando esse caixa para colocar para não ter uma queda tão brusca no pagamento dos proventos. Porque se ele cair de 54 centavos para 30, 35, 40, cara, a cota vai cair. A cota vai cair, vai desvalorizar mais ainda o patrimônio dos cotistas. Porém, eu não me preocupo tanto com isso no curto prazo, até porque eu ainda não vivo dos meus proventos. Então, ter uma queda dos meus proventos também abrindo uma porta de oportunidade e o P sobre EP caindo mais ainda, essa cota chegando a 30, 40 reais, possivelmente eu vou aproveitar essa oportunidade. No momento, eu não vou aportar mais, até porque ele já está chegando muito próximo aos meus 10%, que é o limite para ter em um ativo só. É meu limite mesmo. Eu aproveitei porque ele caiu mesmo, o preço médio está na casa de 50 reais também. E eu acho interessante. Ele já chegou a bater 125 reais, não sei se irá voltar para esse valor. Acredito que quando a Selic cair, todos os fundos imobiliários vão surfar uma alta, principalmente os de tijolos, porque ano após ano os imóveis eles sofrem uma valorização, isso é normal. Aqui no Brasil, né, no mundo inteiro, nós sabemos muito bem que investir em imóveis traz mais garantia, não tem aquela valorização absurda, porém todo ano ele se valoriza um pouquinho e todo ano há reajuste de aluguel. Isso é muito interessante para o cotista. Novamente, isso aqui não é uma recomendação de investimento, é apenas uma leitura do prospecto mensal do fundo. E quero que você deixe aqui embaixo o próximo fundo imobiliário que você queira que eu leia, explique, fale, comente dessas dívidas aí que pouca gente sabe, que fica aqui escrito, mas não fica tão claro como os rendimentos, como o valor que está querendo arrecadar, não fica tão claro. Se nós descermos aqui bem mais, também que nós vamos conseguir ver aqui as propriedades que nós temos aqui, né, dentro do fundo. Aí aqui nós temos aqui a rua, nós temos o local, quanto está alocado, as fotos aqui, você vê que são imóveis bonitos, são bem localizados, né? São imóveis de classe A para cima. Então tem tudo para dar certo. Se a gestão não ficar
viajando, se ela não ficar bobeando e dando mole e perdendo poder de conseguir ser um dos melhores fundos imobiliários da Bolsa, porque ela tem bons imóveis. Ela pode não ser o melhor, mas ela tem tudo para brigar para ficar entre os 15, entre os 20 melhores fundos imobiliários da Bolsa. Só que com essa gestão aí, fazendo essas loucuras, pegando dívida cara com juros caros, é doideira. Doideira. Mas vamos ver o que vai acontecer. Eu não acredito que ela irá deixar de pagar proventos quando ter que começar a pagar essa dívida que vai ser lá em meados de novembro. Nós vamos começar a sentir isso em dezembro e em janeiro. Nós vamos ter a certeza do quanto esse provento irá ser reduzido. Eu vou esperar até lá para fazer novos aportes nesse fundo imobiliário. Até lá eu não farei mais, por dois motivos. Primeiro dele, já está chegando próximo dos 10%. Então já está no meu limite mesmo. Poderia estar excelente, poderia ter dívida nenhuma que eu não iria comprar, porque está chegando no meu limite. E o segundo, que eu quero ver como que irá ficar os proventos após o início do pagamento dessas dívidas. Bom, espero que esse vídeo tenha conseguido agregar algum conhecimento, tenha esclarecido alguma coisa. Se você ainda não for inscrito nesse canal, se inscreva. Se você não deixou aquele like, deixa aquele like para saber se esse vídeo fez sentido. Vou deixar aqui embaixo também links de investimentos alternativos, caso você queira investir em música, cinema, obras de artes. Caso você queira, é só apertar um desses links aqui, baixar o e-book, ler, entender como é que funciona. Uma equipe irá entrar em contato com você e você poderá desenvolver mais caso tenha vontade. E aqui também vai ficar o Instagram da página. Por lá eu posto conteúdo todos os dias e por lá eu posto mais conteúdo sobre o mercado financeiro e até mesmo sobre dicas financeiras. Meu nome é Diego Klein, eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo e eu fui!